Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu sou Maicon Coraza, assessor de comunicação da Amic Oeste e desde já dou boas-vindas a você que está se conectando nessa transmissão ao vivo da Semana da Saúde Virtual da Amic Oeste. Esse evento é tradicional, sempre acontece de modo presencial com uma grande estrutura, mas nesse ano, por conta da pandemia do novo coronavírus, tivemos que fazer adaptações e por isso estamos desde segunda-feira com entrevistas com profissionais de saúde, trazendo dicas e informações das mais diversas áreas, sempre focando em prevenção. Hoje nós temos mais uma convidada especial, a doutora Mariane Valero, é médica em dermatologia e estética na Clínica Paranamed, estará conosco compartilhando todo o seu conhecimento, falando sobre prevenção, cuidados do seu dia a dia para você que está assistindo, também observar quem está à sua volta e poder contribuir para mais qualidade de vida, mais saúde, mais satisfação, viver bem, né? Afinal de contas, é isso que todos nós procuramos. Temos o apoio do Cicobi Cred Capital, estamos transmitindo pela CGN, também pela Amic Oeste, pela Curta FM, e você que está nos acompanhando por qualquer um desses canais, pode e deve interagir conosco, mandando pergunta, interagindo, curtindo, compartilhando, mandando para amigos no WhatsApp, Facebook, grupo. Vamos realmente propagar informação, propagar conscientização. Doutora Mariane Valero, muitíssimo obrigado, seja bem-vinda, ótima noite para a doutora. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouquinho do conhecimento, um pouquinho de informação sobre os cuidados, quais são os sinais, as doenças mais prevalentes aí em relação às doenças de pele, principalmente focando na prevenção. Excelente, doutor. E já para começar a nossa conversa, gostaria de saber do dia a dia do consultório, o que a doutora tem percebido, quais são as doenças, as situações mais frequentes que chegam até o seu consultório. Bom, então tem algumas doenças que a gente observa uma incidência, uma quantidade maior de casos, né? Principalmente acne, queda de cabelo, mas eu acho que o mais importante que a gente deve abordar aqui hoje é em relação ao câncer de pele, né? Que é uma doença prevenível, fácil de ser identificado. A nossa pele, ela é o maior órgão que a gente tem no corpo, né? E ela está interagindo com o meio constantemente. Então, é importante, ela faz a nossa proteção, ela é responsável pela hidratação, tem ação de hormônios e a radiação solar, que a todo momento a gente está exposto. Além da radiação solar, a gente tem outros tipos de agentes agressores, né? E então é um órgão muito importante. Diferentemente dos outros órgãos, ela sofre dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento do tempo, que é o cronológico, que é um envelhecimento que todo o corpo vai sofrer, né? E tem também o envelhecimento causado por essas agressões, que é um envelhecimento extrínseco. E é o envelhecimento mais responsável pelo surgimento dos cânceres de pele. Então, se a gente analisar, por exemplo, uma pessoa idosa de 70 anos, a gente vai perceber algumas diferenças na pele dela. Os locais onde houve uma exposição solar maior, mais intensa, tem aquelas casquinhas, aquelas feridinhas, as pintinhas, as manchas. E aonde não teve essa exposição, a pele é um pouco mais clara, ela é mais fina, mas ela também teve um envelhecimento, o envelhecimento cronológico. A doutora começou a falar aí em relação a câncer de pele, esse é um assunto extremamente importante. Você que está assistindo, por gentileza, preste muita atenção nessas informações, porque são informações que certamente vão salvar vidas. E quando a gente fala de pele, proteção é um fator determinante, né, doutora? E por falar de fator, nós falamos de protetor solar. Isso. Como, né, prevenir com protetor solar adequado, como saber a escolha disso tudo, a questão do próprio uso, a gente percebe às vezes que as pessoas não têm noção de quantas vezes usar, como usar. Se a doutora pudesse explicar isso para nós e o quanto isso influencia na prevenção.
Então, o protetor solar, ele é um produto tão importante, ele tem se tornado algo tão importante no nosso dia a dia que até algumas profissões recebem ele como equipamento de proteção individual, né? Então, quem trabalha exposto ao sol, o pessoal da Correios, construção civil, eles acabam recebendo isso como um equipamento de proteção individual. Então, assim, é um produto tão importante, a gente vê ele desde o supermercado até nas farmácias, a gente tem uma gama enorme de marcas, cada um prometendo um resultado diferente. O que eu acho mais importante deixar aqui para vocês é o seguinte: o protetor solar, ele tem uma quantidade que deve ser aplicada, né? Então a gente não pode economizar no protetor solar. Existe uma regrinha muito legal, que é a regra da colher de chá. Então, por exemplo, para a região de cabeça, pescoço, é cerca de 1 colher de chá que a gente deve usar, aproximadamente 5 ml. E aí a aplicação, ela deve ser feita mais do que uma vez ao dia. Então a gente tem, por exemplo, um protetor solar com fator 99, mas ele vai te dar uma proteção bem legal? Vai te dar uma proteção legal, mas não adianta passar ele só de manhã e não reaplicar ele durante o dia. Então eu sempre digo para os meus pacientes, é melhor você investir num fator de proteção 30, 50, mas que você reaplique ele, do que você investir num fator 99 e você passar ele só de manhã. Ao meio-dia, você já não vai mais ter o protetor fazendo a sua ação. Eles agem de maneiras diferentes, né? A gente tem protetor químico e físico. Os protetores químicos, que são os mais comuns no mercado, eles absorvem a radiação, transformam e aí a radiação solar é dissipada. E os físicos, que inclusive são os recomendados para as crianças, eu acho muito importante falar isso também, que as crianças devem utilizar protetor solar a partir dos 6 meses, de preferência os filtros físicos, eles refletem a luz. Então, aplicar numa quantidade generosa, fazer uma distribuição correta do produto, bem homogênea, espalhar ele bastante, não economizar. Se você foi na praia com um vidro de protetor e voltou com o mesmo vidro, eu tenho certeza que você não usou corretamente. Doutora, é interessante, quando a gente pensa na questão do protetor, tem algumas áreas que ficam esquecidas, né? A doutora até falou da distribuição, mas, por exemplo, a orelha, precisa passar o protetor solar? Precisa, com certeza. Orelha é um dos locais onde a gente mais observa câncer de pele, principalmente nessa região lateral aqui do rosto, perto do nariz e perto da boca. E é uma região onde a gente acaba esquecendo. Orelha, aquelas pessoas que já são calvas, que não têm cabelo, tem que aplicar no couro cabeludo, pescoço, em cima das mãos, nos braços. Então, são regiões que precisam estar sendo aplicado também o protetor. Tem algumas fórmulas que são mais fáceis de aplicar, por exemplo, spray, aerosol, mas sempre em quantidade generosa. É um produto que não dá para a gente economizar, tem que ser generoso na aplicação do protetor. E, por exemplo, doutora, nós estamos aqui num ambiente fechado, então estamos à noite, né? Mas estamos no ambiente fechado. Digamos que estivéssemos durante o dia, enfim, uma situação diversa. Eu preciso passar o protetor mesmo que eu passe o dia inteiro dentro de um escritório? Precisa, com certeza. O computador emite radiação, a luz do celular, que é a luz azul, ela também queima a pele. Então, assim, não é porque tá nublado, não é porque tá em casa, não é porque tá frio que não vai usar o protetor solar. Tem que usar ele sempre, independente se tem sol ou não. A gente tem a radiação solar, dois tipos de radiação que são as que mais causam dano para a pele, que é a radiação ultravioleta A e a B. A ultravioleta A, ela é constante durante o dia todo, do amanhecer até o anoitecer.
E ela é responsável principalmente pelo fotoenvelhecimento, que é esse envelhecimento causado pelo sol. A radiação ultravioleta B, ela é mais intensa no período entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Então, é nesse período que a proteção deve ser mais intensa. Mas mesmo a gente não vendo o sol, mesmo estando um dia nublado ou estando dentro de casa, tem que usar o protetor. Nós vamos mandar uma boa noite especial para Solange Mendes, que está nos assistindo, acompanhando essa transmissão da Semana da Saúde Amic-Oeste. Obrigado, Solange. O Alencar Pomer, um grande abraço. Alencar, obrigado por estar conectado. Também a Duda, o Rafael Ionkoski, que está ligadinho aqui na live. E por gentileza, você que está nos acompanhando, tem dúvida, quer mandar alguma pergunta para a doutora? Encaminha, a doutora está à disposição para responder os questionamentos, fazer os esclarecimentos, sempre pensando na prevenção, na qualidade de vida. Nós estamos falando sobre questões de dermatológicas, né? Questões da área dermatológica, estamos falando de prevenção, falamos de protetor solar e ainda sobre esse assunto, eu queria perguntar para a doutora, para aqueles casos em que as pessoas trabalham necessariamente com uma exposição solar muito grande. Indica-se usar também, de repente, uma camisa de manga comprida? Isso ajuda? É mito? O que a doutora poderia esclarecer nesse sentido? Muito boa sua pergunta, Maicon. Então, a gente tem, além do protetor solar tópico, o produto de ser aplicado, a gente tem hoje o uso de roupas com fator de proteção. Então, camisa, chapéu, calça, e eles realmente conferem uma proteção. Eles têm na fabricação deles, eles têm uma trama que impede a passagem da radiação. Eles também têm um tempo de validade, então assim, não é um produto que vai durar a vida toda. Inclusive, na embalagem vem escrito que confere um fator de proteção a cada 50 lavagens, 100 lavagens. De preferência, eu não tenho condições de estar adquirindo um produto desse. O que eu faço? Utilizar uma camisa de manga longa, de preferência numa cor mais escura, que aí vai refletir essa radiação, né? E estar aplicando o protetor nas áreas onde a gente não consegue cobrir. Existem luvas, chapéus, mas tem alguns trabalhos que não vão permitir o uso desses acessórios. Então, utilizar a camisa é uma boa opção. Doutora, a Duda está perguntando qual o correto, usar o hidratante primeiro ou o protetor? Primeiro é o hidratante. O protetor sempre depois, porque existe uma interação entre os produtos, e aí, dependendo do produto que você aplicar, você pode estar impedindo a ação do protetor solar. Então, sempre de cuidados, né? Lavou o rosto de manhã com sabonete. Eu quero usar uma vitamina C, que é um bom antioxidante, ajuda também a combater os radicais livres, da radiação, da poluição, que são coisas que a gente está exposto o tempo todo. Então, sabonete, vitamina C ou hidratante, e aí o protetor solar. E aí, se você quer utilizar, por exemplo, as mulheres que gostam de utilizar uma maquiagem, aí pode aplicar a base por cima do protetor, ou pode usar um protetor solar com cor, o que é muito legal também, porque daí você tem proteção química do protetor, mais barreira física da cor, você está duplamente protegido. Doutora, às vezes a gente tem contato com pessoas que desenvolvem acne, né? E falam, poxa, eu evito usar o protetor, toda vez que eu passo, parece que aparece mais acne. A orientação, né, nesse caso, é claro que manter o uso do protetor, mas existe uma alternativa, um meio termo nisso? Na verdade, a gente tem alguns produtos no mercado que eles dizem na embalagem que eles são para pele oleosa, mas a gente percebe que nem sempre eles têm essa característica. Existem protetores que são muito bons, que são com toque seco e que são indicados para as pessoas com acne. Claro que não vou falar aqui uma marca, nada assim, porque para cada caso é um caso, é diferente, uma recomendação diferente, mas existem formulações
que inclusive deixam a pele mais sequinha durante o dia todo. Então, quem tem uma doença inflamatória, acne, rosácea, tem que usar o protetor porque está tendo um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, ele pode levar ao surgimento de manchas. Então, além da acne, você vai ter um outro problema, que são as manchas. Então, utilizando o produto correto e também tratando a acne, você vai conseguir utilizar sim um protetor solar. Inclusive, tem formulações que são para pessoas com acne que já tem uma cor e que vão camuflar essas lesões que estão ativas ali. Então, tem que usar o protetor solar sim. Muito bem. Doutora, mais uma pergunta, interação dos internautas. O Rafael está pedindo. Durante a pandemia, Rafael, ouviu falar muito sobre a vitamina D. E aí ele pede qual é a importância dessa vitamina para a pele. A vitamina D, ela é uma vitamina muito importante para absorção de cálcio para os ossos. Então, a gente observa que, não só na pandemia, mas já há algum tempo, pelos trabalhos que são feitos em escritório, que não tem essa exposição solar, uma epidemia da deficiência de vitamina D. E o problema disso é que essa deficiência ela é muito silenciosa. Então, em crianças a gente observa uma formação óssea, isso a gente vai ver de uma forma mais rápida, mas em adultos ela é muito silenciosa. E aí os sinais vão começar a surgir numa idade mais avançada, 60, 70 anos, que é quando os ossos ficam mais fracos e isso pode levar até uma osteoporose. Então, assim, a vitamina D, ela é produzida através da exposição solar. Para a gente produzir a quantidade de vitamina D necessária para uma semana, se a gente ficar exposto ao sol durante 20 minutinhos apenas, sem o fator de proteção, de preferência exposição direta, a gente já vai conseguir produzir toda a vitamina D necessária para aquela semana. Então, é bem pouco tempo, 20 minutos, é aquele solzinho da manhã de domingo que a gente gosta de, ficar lá, tomar um chimarrão, ou quando vai dar uma volta, andar de bicicleta. Se for 20 minutos sem fator de proteção, não tem problema, a vitamina D vai estar sendo produzida. Em alguns casos, essa exposição ela não é suficiente, Alguns trabalhos não permitem essa exposição e aí é necessário fazer a reposição via oral. A gente faz para a gente ter certeza, a gente tem que fazer exame laboratorial para dosagem e aí a reposição é de acordo com a quantidade que está faltando. Então, para cada caso vai ser indicada uma reposição e aí depois a gente vai fazendo esse acompanhamento, dosa de novo para ver se está tudo bem, mas é importante manter o nível de vitamina D bem adequado. Mandar um abraço aqui, doutora, para o Matheus Paiva Borges, está assistindo a live, dando parabéns por esta aula de saúde. E já na sequência, trazendo mais uma pergunta, a Karine Andrade está pedindo sobre a oleosidade da pele. O que pode ser feito nesse caso, doutora? Então, a gente tem alguns tipos de pele diferentes, Peles mais oleosas, peles mistas, peles secas, peles sensíveis. E é importante aí o uso adequado dos produtos para pele oleosa. Então, não é qualquer sabonete que pode ser utilizado. A gente tem o hábito de, às vezes, tomar banho e o sabonete do banho utilizar no rosto, principalmente homem. Às vezes, lava até o cabelo, com o sabonete. É um produto só. Então, tem alguns sabonetes que tem alguns ativos, ácido glicólico, ácido salicílico, que eles reduzem a oleosidade. E aí, temos também primers que são utilizados antes do protetor solar, que tem essa função de reduzir a oleosidade. Produtos que a gente pode estar utilizando à noite, alguns ácidos, e até o protetor solar que seja mais adequado. O uso de água micelar para complementar essa retirada da oleosidade. E a pele oleosa, ela também precisa ser hidratada.
Então, é uma coisa bem frequente, o paciente chega no consultório, ele fala assim, eu não posso usar hidratante. Eu sempre pergunto, qual hidratante está usando? Ele fala, nenhum, porque a minha pele é muito oleosa. Mas é porque não está usando o produto correto, a gente tem algumas formulações que são muito espessas, e aí realmente não vão ser adequadas, mas existem vários tratamentos que podem ser utilizados para pele oleosa. Você está assistindo transmissão ao vivo da Semana da Saúde da Amic Oeste. Nós estamos com a doutora Mariane Valeiro, que é médica especialista em dermatologia estética, uma verdadeira aula de prevenção em relação a doenças dermatológicas. E falamos bastante aqui sobre o uso do protetor solar, sobre vitamina D. E voltando só um pouquinho à questão do protetor solar, doutora, eu gostaria de pedir assim, em relação aos protetores, a gente vê muita variação de preço entre um e outro. Existe uma razão, digamos, científica por trás disso? O mais caro significa que é o mais eficiente? O que as pessoas devem levar mais em conta na hora de escolher? Nem entrando muito na questão do fator, né? Mas digamos assim, o mesmo fator, mas com valores diferentes. Qual a atenção que as pessoas devem ter nesse caso? A gente entra na farmácia, a gente é bombardeado pelas opções Bastante, de dermocosméticos que a gente tem lá, né? Então, tem protetor solar de R$20 e tem protetor solar de R$200. Então, o que é mais importante? É você escolher uma formulação que tenha escrito que confere alta proteção, que nessa embalagem esteja escrita proteção UVA e UVB, tá? A UVA ela é um pouquinho mais difícil de ser medida, né? Mas geralmente ela vem nessa associação com o fator de proteção UVB. Então tem que ter alta proteção, ser um produto resistente à água e ao suor, porque a partir do momento em que a gente entra na água, vai tomar um banho de piscina, de mar, tem alguns estudos que comprovam que em 20 minutos a gente já perdeu a eficácia do produto. Então, eles recomendam ser reaplicado, saiu da água, reaplica, e se está na água, reaplica a cada 2 horas. Então, acho que o principal é isso, é o fator de alta proteção, escolher um fator acima de 30, né, é o mais recomendado. Não é porque é um fator 99 que vai te proteger mais se você não fizer a reaplicação. A gente recomenda fatores acima de 30 pela quantidade de eritema que forma na pele. Eritema é a vermelhidão. Então, para se chegar a um FPS, que é o fator de proteção solar, é medido o eritema que fica na pele e por quanto tempo esse eritema fica. Então, um fator de proteção 30 e 50, eles vão conferir mais ou menos a mesma quantidade de proteção solar, que é 97 e 98%, desde que aplicado naquela quantidade generosa que eu já falei, aplicado de forma homogênea. Acho que é isso o mais importante. Excelente, doutora. O Dirceu Moreira está pedindo em relação à mancha de sol. Ele diz assim, boa noite. Mancha de sol, somente protetor solar ajuda ou é necessário passar algum creme específico? Boa pergunta do Dirceu. Até os 25 anos de idade, a gente já tomou toda a radiação necessária para produzir um câncer de pele, né? Na infância, adolescência, quando a gente tem aquela resistência ao uso, tá brincando, a mãe acaba deixando ali, o pai acaba deixando ali a criança exposta ao sol. E aí a gente, quando começa a chegar aos 40, 50 anos, as manchas começam a aparecer. Então, assim, primeiramente tem que ser analisada essa mancha, se ela tem alguma coisa que pode ser sugestivo de um câncer de pele. Então, existe uma regrinha que eu acho bem didática, eu vou falar para vocês, que é o ABCDE. O que a gente tem que olhar? Se essa pinta, essa manchinha, o A, se ela é assimétrica, então se a gente dividir essa manchinha em 2, ela tem 2 lados iguais? Se um lado é muito diferente do outro, a gente já tem que prestar atenção que talvez não seja uma coisa muito legal.
A borda dessa lesão, em volta dela, como que é? Ela é arredondada? Ela parece um mapa? Se ela não for muito regular, também tem que chamar atenção. E a cor, que é o C, ela tem mais de uma cor? Ela tem uma cor vermelha, ela tem uma cor azul, tem marrom, tem áreas em que não tem cor? Então, aquelas que têm mais de uma cor, elas são mais graves. O D é o diâmetro, é o tamanho. Então, aquelas pintas que têm mais de 5 milímetros, elas já são sugestivas de um câncer de pele. E o E, que eu acho o mais importante, que é a evolução. Então, eu não tinha essa pinta aqui e ela surgiu e ela tá crescendo e ela tá sangrando, ela faz uma casquinha e ela sara, ela melhora. Ou é aquela pinta que tava lá paradinha e que de repente começou a mudar. Então, essas informações, esses alertas, eles devem ser analisados pelo médico. Então, a gente faz um exame físico, vê se tem uma história familiar ou pessoal de câncer de pele, faz a dermatoscopia, que é uma análise com um aparelho em que a gente olha bem certinho essa lesão. E se alguma coisa chamar a atenção, a gente encaminha para biópsia ou já faz a retirada. Então, primeira coisa que tem que ser vista é como é essa mancha e se ela tem algum sinal. O uso do protetor solar regular, ele vai reduzir o aparecimento das manchas, mas ele não vai tratar a mancha. O tratamento da mancha, às vezes, é usar um clareador ou, se for alguma coisa sugestiva de um câncer de pele, aí a gente tem que fazer a abordagem desse câncer de pele. Doutora, a Elaine Miguel, que está nos acompanhando, boa noite, Elaine. Ela está pedindo em relação a protetor manipulado. Ela diz assim: doutora Mariane, ouvi falar sobre protetor manipulado em cápsulas e ela pede se é indicado. Os protetores manipulados em cápsula, eles são os fotoprotetores orais. Então, eles são indicados para algumas doenças, principalmente melasma, que é aquela mancha amarronzada que é mais frequente em mulheres, principalmente surge ali no período gestacional, quando a mulher está grávida, né? E elas são um complemento da fotoproteção. Não é indicado o uso durante todo o ano, a gente deixa esses produtos reservados para o período em que a exposição solar é maior, né? E geralmente é uma combinação de produtos que a gente coloca ali. Então, tem vários ativos que a gente coloca. Eles também não vão te dar uma proteção durante todo o dia. Então, a gente usa no período em que a incidência solar é maior, mas eles também não substituem o uso do protetor solar tópico de passar. Eles são um complemento. Doutora, nós falamos em relação ao câncer de pele, a doutora até explicou a questão do ABCDE aí, da manchinha, né? Mas nós temos outras situações que às vezes são comuns e as pessoas não dão atenção. Por exemplo, estou andando aqui, de repente tropecei, machuquei, bati e aquele ferimento não sara, fica um ferimento meio estranho. Até que ponto eu preciso ficar alerta? Como identificar que às vezes um machucadinho pode evoluir para uma situação mais grave? Então, assim, cicatrizes que demoram para cicatrizar, não só de machucado, de um trauma, mas principalmente de queimadura. Então, teve uma queimadura 15 anos atrás, a chance de ter um carcinoma espinocelular, que é um dos tipos de câncer de pele, em cima dessa queimadura é muito grande. Então, aquilo que está ali demorando mais do que 15, 20 dias para fechar, às vezes tem alguma infecção, lesou algum vaso, precisa usar um antibiótico, fazer um curativo com mais cuidado. Então, quando começa a crescer demais, aumentar demais, fazer uma úlcera muito grande, precisa ser avaliado também pelo médico. Quando nós falamos de prevenção, pensamos também sobre cuidados básicos. O que nós poderíamos dizer que seriam esses cuidados básicos necessários? Então, de cuidados básicos, o uso de um sabonete específico para sua pele. Então, como eu já comentei da pele oleosa, né, utilizar um sabonete específico.
principalmente no período da noite, depois do dia a dia, que se expôs, que teve contato com poluentes, usou maquiagem. Então, se tiver que escolher um horário, melhor que seja utilizado à noite. Acho muito importante também complementar essa limpeza utilizando uma água micelar, que ela vai ir mais profundo, vai retirar aquele restinho de sujidade que ficou ali no poro. Vitamina C hoje está muito em alta, tem várias disponíveis também no mercado. Escolher uma que seja adequada para a pele também. Tem para pele seca, para pele oleosa, existem várias fórmulas diferentes. E o uso do protetor solar, né? De manhã e depois do almoço, pelo menos. E à noite fazer o uso de um hidratante. É importante a hidratação. Às vezes a gente acaba negligenciando um pouquinho porque tá com preguiça, não quer usar, mas é importante para toda a vida mesmo. Então, assim, quando tem 20 anos, às vezes não quer usar, mas aos 40 vai começar a sentir esses efeitos. Doutor, em relação ao banho, quantas vezes existe mito sobre a temperatura da água? O que tem de verdade, o que tem de mentira nessa história toda? O brasileiro, ele tem uma higiene bastante, muito maior do que a gente observa em outros países, né? Então, o brasileiro toma muito banho. E a gente toma banho muito quente. Então, quando a gente tá no banheiro e a gente vê já aquela fumacinha no box, aquela fumacinha já significa que a água tá acima do que a gente deveria estar entrando em contato, né? 22 graus seria a temperatura ideal, mas aqui, principalmente aqui na nossa região sul, onde é mais frio, a gente acaba abusando um pouquinho mais. Então, assim, banho 1 ao dia, né? 2 no máximo. O uso do sabonete a gente deixa para as áreas onde a gente tem uma maior quantidade de suor, então axilas, região genital, os pés, se a gente for tomar mais do que um banho, né? Então, tem gente que toma um banho de manhã, toma um banho à noite. Esse banho da manhã, que você só dormiu, usa menos sabonete, que seja um banho mais rápido, um banho morno, porque a água quente, ela é uma agressão para a pele. Então, a gente, quando toma banho muito quente, a gente já vê que a pele fica mais seca, começa a formar aquele craquelado, que fica aquela descamação leve, e não utilizar o sabonete do banho no rosto, procurar utilizar um sabonete específico para o rosto ali na hora que estiver fazendo a higiene. Existe diferença, doutora, em termos práticos em relação ao sabonete líquido e o outro? Existe uma indicação maior para um, para outro, ou isso vai depender de cada pele, de cada situação? Na verdade não, assim, o sabonete é mais a forma de aplicação e o que a pessoa está mais habituada, né? Em dizer que um vai ser melhor do que o outro, não, se for um sabonete comum. Claro que existem algumas doenças em que a pele é mais sensível, que a gente precisa utilizar algum sabonete específico, com uma quantidade de surfactantes menores, então crianças que têm dermatite atópica, que têm uma pele mais delicada, pacientes que têm psoríase, eles precisam utilizar produtos que são mais suaves. Então, somente nesses casos, mas tanto para esses pacientes, a gente tem sempre a opção em barra e a opção líquido do mesmo produto, mas é independente em questão de limpeza. E nós estamos agora em período de pandemia, indicação de lavar as mãos, passar álcool em gel. Imagino que com isso tudo a mão pode sofrer bastante. Tem alguma orientação também em relação a isso, os cuidados que seriam necessários na aplicação, seja do álcool em gel, seja no momento de lavar as mãos? Tenho recebido muito no consultório essas alergias e dermatites de contato por causa do álcool em gel. Então, a gente acaba se sensibilizando, né, pelo uso em excesso. Não era uma coisa que estávamos habituados a utilizar. Então, eu sempre oriento meus pacientes. É melhor você lavar a mão do que utilizar o álcool, né? O álcool, algumas formulações podem ser muito, muito agressivas,
pode acabar fazendo uma descamação. Então, além da higiene, que é fundamental e que não dá para deixar sem, então tem que lavar ou utilizar o álcool, é estar utilizando um hidratante. E a gente tem os hidratantes que são específicos para as mãos. Então, fazer essa hidratação pelo menos 2 vezes ao dia, de preferência que uma delas seja à noite, que aí você vai dormir com o produto e vai deixar a mão mais macia, com uma barreira melhor, né, para fazer essa proteção. Doutora, nós já estamos aproximando para o final dessa transmissão, a conversa vai longe. Eu tenho uma pergunta antes da gente finalizar, que é em relação à quantidade de vezes que a pessoa deve ir ao médico especialista em dermatologia. Existe uma limitação e também se existe um check-up, né? Um check-up preventivo que a pessoa possa fazer. Então, para aquelas pessoas que já têm um caso de câncer de pele na família ou já teve um câncer de pele, é recomendado que seja feita pelo menos uma visita anual. Para aquelas pessoas que não têm nenhuma doença de pele, não há necessidade de fazer um acompanhamento tão periódico assim, a não ser que a pessoa queira fazer uso de um produto anti-idade. Eu quero uma orientação sobre qual protetor solar é melhor para mim. E aí a gente vai fazendo esses retornos. Mas o mais importante é para aqueles pacientes que têm a pele clara, que tiveram uma exposição solar importante, que trabalharam na agricultura, na construção civil, ou para aqueles pacientes que, quando era permitido aquelas câmeras de bronzeamento, é bom sempre estar fazendo essa avaliação. E aí, quando existe a suspeita de um câncer de pele, a gente vai analisar. Se for necessário, vamos fazer um mapeamento, que é tirar uma fotografia de cada uma das pintinhas para analisar e fazer esse acompanhamento. Para aqueles pacientes também com mais de 65 anos, que tem mais do que 50 pintas em todo o corpo, é importante estar fazendo esse acompanhamento. E aí, se tiver a necessidade de fazer um segmento, vai ser individualizado. Alguns a gente pede um retorno a 3 meses, outros 6 meses e outro anual. Doutora, agradecendo de coração pela participação da doutora, a disponibilidade, foi realmente uma aula fantástica de prevenção, certamente agregou para todo mundo que está assistindo e essa live vai continuar disponível, então esperamos que continuem compartilhando para que mais pessoas visualizem essas informações, visualizem essas conscientizações tão simples, mas que fazem a diferença. Então quero agradecer em nome da MicWest a doutora Mariane Valero por estar aqui conosco nessa noite. Muito obrigado, doutora, e pode fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, né? Espero ter esclarecido algumas dúvidas. Me coloco à disposição, se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar. Usem sim o protetor solar, não deixem para usar quando começar a aparecer as manchas, e se tiver qualquer pintinha, qualquer manchinha que você notou que não estava ali antes, procure um médico para fazer orientação, para fazer avaliação. Muito bem, doutora. Obrigado, muito obrigado. Nós estamos já indo para a reta final da transmissão. Estivemos ao vivo pela página da MicWest, também pela página da Curta FM e também pelo portal de notícias CGN. Agradecendo o apoio do Sicoob Cred Capital e reforçando que a MicWest tem no seu DNA a preocupação com a saúde. Por isso que nós temos um convênio de saúde amplo, acessível para você que é micro e pequeno empresário. Você pode ter acesso a esse convênio e estender ele aos seus familiares, aos seus colaboradores, para que nós possamos ter a prevenção em primeiro lugar, de forma acessível, de forma prática, porque isso faz diferença, isso salva vidas. Então, se você tem curiosidade, quer saber um pouquinho mais sobre os convênios que nós temos disponíveis, entre em contato com a MicWest, as nossas redes sociais estão à disposição e vamos juntos sempre fazendo com que essas informações de prevenção sejam relevantes e sejam vistas, ouvidas, lembradas, para que a gente esteja vivendo bem e vivendo com qualidade. Então, te agradeço, estamos chegando ao fim dessa transmissão. Amanhã tem a última da Semana da Saúde Virtual. Vamos falar sobre fisioterapia e também sobre acupuntura com a doutora Larissa Guerrer. Será também um bate-papo fantástico e eu espero você às 19 horas nos mesmos canais.
Obrigado, pessoal, uma boa noite e até amanhã.